Ah, tá. Então a gente provavelmente vai ter um momento ao vivo e então com essa proposta, uma problematização que a gente vai escrever sobre. Ok, É o professor que já chegou aí. que bom. Desculpa, realmente caiu a internet, né? Caiu a internet e aí agora está convertendo a aula que foi gravada até agora. Realmente essa aula aqui vai ser horrorosa, o vídeo vai ser um Vai desastre. ficar Tá uma tudo bem. beleza, né? Então, o processo, né, da tese do John Searle é justamente dizer o seguinte, que o nível de caráter ontológico, que no fundo é esse pressuposto que está aqui, ele não conseguiria efetivamente cair no mesmo nível de descrição que a ciência efetivamente faz quando descreve os objetos que descreve. Agora, por qual razão? Porque a ciência ela está interessada apenas nas causas físicas que são subjacentes às próprias causas físicas. Quer dizer, enquanto para a discussão sobre a mente e a consciência, o que interessa e o desafio aqui mais fundamental sejam as discussões de nível da experiência consciente daquele algo que a cognição pode fazer, a ciência não tem esse plus a mais da coisa. Quer dizer, não tem nada além da causa física. Por isso que o reducionismo fisicalista não consegue dar conta de uma explicação razoável daquilo que seria para nós a experiência em nível, também em nível qualitativo, né? Então, talvez isso explicaria, por exemplo, por que o reducionismo fisicalista não é um argumento interessante. Quer dizer, por um lado, porque ele cai no problema da justificação e do conhecimento dessa coisa que a gente chama de mundo físico, e por outro lado, ele não consegue dar-se conta de que a forma como ele explica todas as demais coisas no mundo é uma analogia que não, quer dizer, é uma analogia que não consegue efetivamente responder aquilo que seriam as causas que estão além daquilo que seria a relação efetivamente qualitativa que nós temos quando experienciamos determinadas coisas, né? Então, por essa razão, o John Searle critica, obviamente, o fisicalismo e critica a possibilidade de que os processos neurobiológicos sejam redutíveis e que a experiência em nível qualitativo seja redutível a, por exemplo, aquilo que são os próprios neurônios. Então, para ele, os estados mentais conscientes, né, nos estados mentais conscientes, não há como distinguir entre a aparência subjetiva e a realidade objetiva, como acontece nas reduções científicas, porque a aparência, a sensação subjetiva, é a própria realidade. Então, aquele famoso dilema das experiências em caráter qualitativo, que seriam as qualidades secundárias, em que você define a realidade como sendo aquilo que é e a experiência subjetiva como sendo a experiência de, para ele aqui não é um dado relevante. Até porque, para aquele que tem a consciência e o estado mental sobre, não é possível distinguir aquilo que é o mundo objetivamente existente e o mundo subjetivamente experienciado. Então, vejo que para ele o aporte de aparência, realidade, físico-mental, etc., etc., ele também não ajuda a pensar efetivamente aquilo que seria a natureza da cognição. Pelo contrário, criaria um abismo ainda maior. Agora, em relação à possibilidade das reduções científicas explicarem o mundo como o mundo efetivamente é, esse argumento ele não daria conta da ideia da aparência subjetiva, que é aquilo que nós experienciamos quando conhecemos determinados fenômenos ou determinadas questões. Então, o ponto aqui é justamente pensar que a emergência da cognição de um sistema neurobiológico, por um lado, não se reduz ao sistema neurofisiológico e, por outro, continua mantendo o nível qualitativo, ou seja, a subjetividade,
dentro de uma ordem como experiencia efetivamente o mundo. Agora vejam, isso não é um processo de independência. Continua sendo um processo que gira dentro do processo neurobiológico, embora não tenha efetivamente as mesmas propriedades que a própria máquina. Tem que ter um certo cuidado, porque esse argumento, por exemplo, ele beira muito o funcionalismo. Tá? Ele realmente beira muito o funcionalismo. Agora, a diferença do funcionalismo é que você não tem um sistema emergente. O funcionalismo não dá vamos chamar assim, uma preponderância a um dos lados. Aqui sim, para o John Searle, o fato neurobiológico, quer dizer, o cérebro, ele tem uma preponderância justamente porque ele é a causa dos estados mentais. Tá? Então, diferentemente daquilo que seria uma resposta dada pelo funcionalismo, em que você tem apenas entrada e saída de informações e você não tem nenhum dos lados tendo preponderância para formar aquilo que seria o conteúdo mental. Né? Acho que alguém levantou a mão aqui que apareceu. Caio? Eu de novo aqui, professor. No caso dessa afirmação da sensação subjetiva ser a própria realidade, não periga cair num relativismo acerca da interpretação da realidade? Cada um tem um perigo de formar a sua própria realidade? Veja, não é que a realidade tenha que também ser subjetiva. Tá? Tem que tomar um cuidado. Não é que a realidade... Sim, você corre o risco de supor que a realidade, portanto, seria experienciada de forma subjetiva. E, num certo sentido, sim. Agora, a pergunta não é se este mundo que cada sujeito... Não é exatamente se o mundo que é visto por cada sujeito possa ser diferente. A questão é que, mesmo que esse mundo seja relativamente diferente, nós não temos nenhum grau de condição suficiente para dizer que a forma como nós vemos o mundo não seja a minha visão de mundo, a minha relação qualitativa com ele. Né? O mundo ele pode ter até coordenadas objetivas, do tipo assim, se todos nós, em condições mais ou menos normais, né, recebemos a luz cujo raio, né, cuja onda da luz tem um determinado alcance, a cor vai ser X, Y ou Z. Ponto. É objetividade? É. Se algum de nós vê diferente, bom, o problema não está na incidência da luz. Está exatamente no sujeito que, por alguma razão, né, tem aí a sua experiência, né, que não pode chegar exatamente na coisa. Mas vejam, não é que o problema... A questão não é se o mundo deixou de ser objetivo. Poderia até ser. A gente não tem base, e essa é a crítica ao fisicalismo, a gente não tem base suficiente para dizer que aquilo que a gente conhece realmente constitui a substância da matéria. E tem lá o problema de caráter epistemológico. O problema aqui é que, se a gente aceitar esse tipo de argumento, a experiência qualitativa do mundo sempre será a experiência do sujeito que qualitativamente está em contato com a coisa. Embora ele tente intersubjetivamente expressar aquilo que seria a sua própria coisa. Numa linguagem de epistemologia, a gente chamaria isso de solipsismo. Quer dizer, o mundo é o meu mundo e as fronteiras daquilo que eu experiencio são as fronteiras daquilo que é o conteúdo mental que eu consigo dar conta. Então aqui, o movimento não é provar que o externo seja relativo. Até porque a gente não tem prova nenhuma para provar que ele não seja. A questão aqui é que a gente não tem provas suficientes exatamente para eliminar o fato de que a sensação qualitativa que cada um tem não seja simplesmente uma sensação, não seja simplesmente uma sensação, mas seja exatamente o caso como cada um experiencia o mundo da sua forma, com as suas, enfim, qualidades, da forma como é o seu contato com ele. Né? Mas é bem pontuada a tua questão, porque realmente a gente pode ter os dois dilemas. Achar que não há mais objetividade por alguma razão,
mas ao mesmo tempo não conseguir provar a objetividade. E, por outro lado, supor que a gente cairia num subjetivismo extremo, já que as qualidades secundárias, ou as experiências que nós temos das coisas, estão num grau que não são as próprias coisas. Né? Não são as próprias coisas. Talvez por trás de tudo isso, a grande questão é, mesmo que o eu não tenha uma identidade, no sentido assim substancial da coisa, há uma organização da experiência subjetiva feita por esse sistema, né? Em nível, né, funcional. Então, o sistema consegue dar conta disso. A pergunta é, em que consistiria exatamente essa identidade que consegue organizar conteúdos tanto numa escala de percepção do ambiente externo, quanto numa escala de organização de conteúdos mentais, porque nem todas as coisas, de fato, provêm do mundo, né, do mundo fenomênico. Né, do mundo fenomênico. Que nem o professor comentou ali, né, deu o exemplo da luz, né, que reincide para nós e tudo mais. Então, a chave da compreensão ali desse argumento não está na manifestação do fenômeno em si, né? O problema não é a manifestação do fenômeno em si, mas sim a experiência que o sujeito recebe dessa, ou interpreta dessa manifestação, no caso, né? Exato, exato. Uhum. Porque não é necessariamente uma objetividade do mundo, né? Mas é como interpretar a manifestação do fenômeno na interação com o sujeito, no caso. Exato, exatamente. Veja, a gente pode ter critérios consensualizados, objetivos, enfim, já verificados, testados, de que as coisas realmente ocorrem da forma como ocorrem. O caso da luz e das cores são exemplos bem típicos sobre isso. Mas esse não é o caso, porque o gap explicativo da coisa é a capacidade qualitativa de que eu experiencie aquilo de um determinado momento. Lá na filosofia, no John McCarthy, que é um desses autores da ciência da computação, que eu falei lá na primeira aula, ele usa o seguinte exemplo. Né? Suponha que a gente tem um determinado computador e que esse computador ele dê conta para entender determinadas sentenças. Né? Você configura esse sistema dentro de certas coordenadas e numa das sentenças que eu até comentei com vocês naquela aula, a música, né, o ritmo musical nos anos 60 era, né, o Beatles. Né? Acho que nos anos 65, 70 o Beatles estava, né, era a onda Beatle no mundo. Né? Não que tenha deixado de ser uma onda, mas enfim, talvez fosse mais forte. Vejam, o que significaria a sentença processada de forma objetiva e de forma qualitativa? Talvez a relação qualitativa, quer dizer, digressão histórica, entendimento do que a época representava, etc., não está na análise sintática da coisa. Quer dizer, os próprios caras da ciência da computação viram que existe um gap muito grande entre aquilo que é a descrição, que pode ter um caráter, entre aspas, objetivo, embora eu não consiga provar jamais a tal da objetividade, porque isso é um problema de epistemologia. Mas, por outro lado, isso acaba instanciando o problema da forma como nós experienciaríamos diferentemente a coisa. Vejam, me parece particularmente que essas questões, ao invés de acabar com a psicologia, que foi a tentativa de despsicologizar o vocabulário mentalista que a gente usa para fazer referência ao universo mental, etc., acaba adubando a psicologia. Acaba adubando. A gente tem muito mais argumento para pensar que a análise qualitativa da aparência cria em nós, né, contatos absolutamente substanciais com o mundo, do que efetivamente imaginar que, por exemplo, um recurso neurofisiológico consiga eliminar o problema da forma como esse próprio recurso, né, esse recurso neurofisiológico tem um contato com o mundo. Entende? Isso não elimina o drama
do contato, quer dizer, da forma como... E aí tem que cuidar com o contato, para se a gente depois discutir essas coisas da teoria da cognição estendida do Clarke. Cuidado com o contato, porque o contato sempre está fazendo uma referência equivocada da mente que está aqui e do mundo que está aqui. Né? Pode ser um contato que se estende para, e não que esteja numa relação de paralelismo. Mas isso, no fundo, aduba o solo, não só do vocabulário mentalista, mas da forma como nós, por meio da experiência que nós temos, sabemos que o mundo das coisas para nós continua sendo o mundo das coisas para nós, embora elas ocorram agora dentro do sistema neurobiológico. Né? Então, elimina o problema? Sim, um problema sim, vamos chamar assim, o dualismo radical é eliminado. Agora, tem um tipo de monismo aqui, cuja emergência de alguma coisa ainda não foi muito bem explicada. E é exatamente esse o ponto, quer dizer, o que emerge, por que emerge, né, essa coisa que é a consciência. Né? Bom, e aí, dando sequência a esse argumento de que a emergência de um nível qualitativo de um sistema neurobiológico, o John C. vai dizer, olha, existe uma unidade da experiência que permite identificar que, de fato, a cognição seja algo e que a mente, portanto, seja alguma coisa. Né? Não no sentido clássico, mas pelo menos no sentido daquilo que ela organiza e que ela gerencia. Então, ele diz, essa noção do que nós chamamos de mente nada mais é do que aquilo que o processo neurofisiológico faz, quando organiza a experiência consciente. E isso se dá em nível vertical e em nível horizontal. Então, no nível vertical, é exatamente a experiência, né, direta, imediata que nós temos com algumas coisas. Mas no nível horizontal, a coisa se torna extremamente interessante, porque o mecanismo neurofisiológico, ele simultaneamente organiza várias coisas e nos dá a experiência consciente como se houvesse um todo organizado da coisa. Então, veja, vocês estão recebendo milhares de estímulos visuais, milhares de estímulos sonoros, milhares de estímulos táteis, milhares, etc., milhares, né? Algumas dezenas. E o processo neurofisiológico, né? O cérebro, em nível horizontal, ele simultaneamente te dá a organização das várias coisas que estão compondo a informação. Ou seja, o caráter evolutivo, e aí o John C. concordaria com o Dennett, foi tão sofisticado que não foi só pressupor os vários estímulos que chegariam ao sistema, porque isso criaria uma anarquia no sistema que não seria interessante. Você tem um nível horizontal em que a experiência consciente te dá a imagem do todo, nunca das partes que a formam. É como se o John C. estivesse dizendo o seguinte, bom, eu não tenho que ficar pensando no que eu vejo, pensando naquilo que eu sinto, pensando naquilo que eu falo, pensando... Eu tenho a função horizontal da experiência consciente que simultaneamente me explica exatamente essa concepção de mundo, essa ideia de que as coisas se comportam de um certo modo e que me dão, né, o horizonte necessário para que, de fato, a cognição possa existir. Então, a unidade da experiência consciente é um dado interessante, porque, vejam, se o cérebro, de fato, tem uma função, e aí que está a grande acepção do John C., porque não é qualquer parte de qualquer parte que emerge a experiência consciente, mas é do cérebro. O cérebro é tão ardiloso que ele configura um processamento tal que te dá a experiência consciente de várias coisas que estão sendo acopladas a ele. E, no fundo, o que a gente chama de mente é a experiência ciente que ocorre num nível horizontal de várias coisas ao mesmo tempo.
Então não há um substrato, né? Não há, né, uma coisa, né, em caráter ontológico. E também não ocorre de forma heterogênea, de várias coisas ocorrendo de forma díspar, de forma não organizada. Há uma organização tal que o processo cerebral faz que indica a existência de uma experiência, né, uma experiência consciente que abarca todas as fases que formam efetivamente esse circuito. Então, para ele, na medida em que a noção de unidade da experiência consciente é um dado que define aquilo que efetivamente o processo neurofisiológico é capaz de fazer, a noção de intencionalidade, ela acaba abrangendo algumas coisas, algumas características que mostram, por exemplo, por que uma tese fisicalista seria ingênua. Uma destas, a noção de subjetividade. Vejam, é um fato que eu sinta, né, que eu tenha a capacidade de sentir como um dado absolutamente privado. Então, a intencionalidade, no fundo, ela carrega essa função de experiência particular. Quer dizer, aquilo que, subjetivamente, não é redutível ao plano das informações que são recebidas. Um segundo ponto é que a intencionalidade, ela também funciona a partir de uma certa estrutura de figura-fundo. O que é essa estrutura de figura de fundo, né? Uma figura de fundo? É que parece, né, e essa impressão que ela causa, que ela se dá sobre certas coisas. E não que por si ela tenha um movimento independente. Então, a função da intencionalidade é existir sobre determinadas variáveis. E não efetivamente a partir de um dado em que o próprio movimento seria do sujeito em relação ao objeto que a intencionalidade busca descrever. Então, uma das características é que ela funciona sobre uma certa estrutura de fundo. Agora, cuidado, estrutura de fundo não é uma estrutura física. É uma estrutura de vários conteúdos que estão aí armazenados, como memória, enfim, vários elementos biológicos. Mas há uma estrutura, né, uma figura de fundo que sustenta o modo sobre o qual a intencionalidade ocorre. Só para fazer um parênteses aqui, quem é de fato estritamente da filosofia deve lembrar que o Kant tem uma frase em que ele diz mais ou menos o seguinte, que pensamento sem conteúdo é vazio, intuição sem conceito é cego. Pensamento sem conteúdo, é isso aqui, ó. Não tem estrutura intencional se não tem a figura de fundo. Então não tem pensamento se não tem conteúdo. Ou seja, não tem intencionalidade se não tem um conteúdo atrás dela. Para que haja intencionalidade dentro de um circuito, tem que ter um pano de fundo existindo. Bom, um computador, ele tem um bom pano de fundo. Ele tem um conjunto grande de informações. E ele pode ter uma certa intencionalidade. Pode. Agora, nós temos que saber se eu sentir-se como possuidor daquela intencionalidade, um computador também pode sê-lo. Porque se eu ler esse argumento de forma isolada, eu posso imaginar o seguinte, bom, o computador processa informações, logo ele tem um sistema intencional, né? Tudo bem. Poderia ser sustentado por alguém que imagine que máquinas artificiais desempenhem funções similares à cognição humana. Mas o conceito muito interessante dentro dessa história toda é o tal do transbordamento. A intencionalidade, e aí vem de novo a retomada da filosofia da linguagem, ela não se situa apenas naquilo que é a função
sintática ou semântica do conteúdo em questão. A informação em nível intencional, ela vai além. Ela vai além. Quando eu determino um conjunto X de coordenadas e eu sei que aquilo que eu estou tentando dizer não é aquilo que está sendo dito, é que a intencionalidade ela se transborda além do símbolo. Um transbordamento além dos símbolos. Ali um conceito interessante, especialmente para você, Amanda. A gente nunca conversou sobre isso. A Amanda é me orientando, que deve estar assistindo a aula ou não, não sei, né? Não vejo aqui vocês porque estou com o slide aberto aqui. Deixa eu ver aqui. Amanda? Acho que a Amanda já saiu, né? Não, está aqui. Perdão, desculpa. Estou realmente... O que é esse conceito de transbordamento? Obviamente não dentro da terminologia lá do Clarke, né? Esse dia eu estava lendo aqui para elaborar a aula e de fato eu passei por esse negócio do tal transbordamento. O símbolo, ele vai muito além do próprio símbolo. Quer dizer, o John está dizendo, quando a gente tem, por exemplo, uma placa numa porta e você tem assim aqui, está escrito assim, bata e espere, ou bata, né? Bata e aguarde. Você não está dizendo apenas que é para a pessoa bater e ficar aí parada. O símbolo, ele transborda além daquilo que ele efetivamente está figurando. Então, veja, por um certo lado, isso que eu até pensei agora essa coisa do Clarke da relação. No momento que eu estava lendo aqui, não tinha de fato mantido especificamente uma relação. Mas a coisa vai muito além, quer dizer, ela se espraia, ela vai além daquilo que é a configuração do símbolo. E esse caráter de expansão do símbolo é aquilo que a intencionalidade consegue fazer. Então a intencionalidade não é só um processo, né, de manipulação sintática dos símbolos que nós usamos para formar processo cognitivo. Não, é um processo de transbordamento que vai além da efetividade daquilo que o símbolo diz. Então, quando eu coloquei essa plaquinha na porta, lá uma vez eu morava aí próximo do Cristo Rei, e aí aquela coisa, né? Porque tinha os vizinhos e tal, e era uma coisa assim que, né? Não é bate e entra. E daí eu resolvi colocar na porta do apartamento, bata e aguarde. E eu não estava dizendo que era para aguardar. Vocês nunca foram num lugar que tivesse uma porta, um papel grudado na porta do apartamento externo. De vez em quando à vontade, tipo assim, né, se os vizinhos, né, mantêm um silêncio e tal. E na frente da minha porta, né, que eu morava, tinha um sujeito que bebia, era alcoólatra, né? Que inveja. E morava com a mãe, uma senhora. E aí, de vez em quando, tinha umas confusões, aquela coisa toda, e a senhora batia lá para pedir uma ajuda, né? Saiu, não voltou, e ele não consegue subir, aquela coisa toda aqui, enfim, né? Todo mundo tá... Você não viu? Que bom que não viu. E daí um dia eu resolvi colocar o tal do negócio da, né? Bata e aguarde. Não era para bater e aguardar, eu queria dizer uma outra coisa, sabe? Se toque, né? Pense no que está fazendo, né? O caráter daquilo que... É isso, né, Wanderson? Até para as mãos. O que eu estava querendo dizer ali era uma outra coisa. A intencionalidade, ao fazer uso de símbolos, porque não tem intencionalidade do nada, a gente tem que pressupor que a intencionalidade continua sendo linguística, e esse é o ponto que o John Searle assume e diz que, né, foi influência direta do John Austin, funciona por um nível de transbordamento. E aí, tudo bem. Onde é que a gente vai chegar com tudo isso? Uma crítica ao behaviorismo, uma crítica ao fisicalismo, uma crítica a essa desgraça toda que foi postulada, obviamente, pela possibilidade da inteligência artificial, que era supor que, aí vem a pergunta que a Manu tinha colocado, que a inteligência artificial seja uma manipulação inteligente de símbolos. Poxa, mas depende que coisa a gente entende por símbolos e que caráter metodológico a gente atribui
quando supõe que dá para manipular os símbolos de um certo modo. Porque se nós imaginamos que nós usamos, através da intencionalidade, os símbolos em processo de transbordamento, a gente já sabe qual que é o resultado disso. O dia que as máquinas conseguirem fazer isso, né, te dar o calote, fazer essas coisas todas, elas vão ter a capacidade de manipular adequadamente as coisas e os símbolos que elas usam também transbordam. Então, essa coisa que não está no copo, entende? Está além da função do que o símbolo eminentemente está te mostrando. E na medida que o conteúdo cognitivo faz uso exatamente desse processo de transbordamento, ele não ocorre de forma fechada. Ele é um processo completamente flutuante. Ele ocorre o tempo todo, né? E na medida em que a coisa se desenvolve, nós sabemos efetivamente em que medida o símbolo deu conta do seu sistema. Então, veja, é uma espécie de linha de raciocínio, né, que o John Searle tenta mostrar. Bom, a cognição é um processo neurobiológico. Quer dizer, ela é emergente daí, mas não se reduz a isso. Existe um nível, né, de intencionalidade que ocorre dentro desse sistema, que é um nível intrínseco ao sistema, não depende da atribuição de fora para dentro. E na medida em que a intencionalidade se dá sobre certas coisas e não sobre nada, a própria configuração que ela tem ao manipular símbolos para estabelecer o conteúdo da sua direção, ela transborda e vai além. E isso cria um impedimento para algumas áreas. E claro que nos anos 80 o grande impedimento seria em relação à inteligência artificial. Eu, particularmente, não estudo questões atreladas a, enfim, inteligência artificial, etc. Não é minha praia de pesquisa. Então, não vou, assim, entrar numa seara em que, de fato, poderia me comprometer. Mas, né, as poucas coisas que eu li, ou algumas coisas que eu li, por exemplo, já mostram que o processo de modelagem artificial, ou automodelagem, né, já permite com que os sistemas artificiais se autoconfigurem e tomem decisões inteligentes a partir dessa configuração que é a modelagem dada a um sistema. O que não existia nos anos 80. Então, a imagem de inteligência artificial e de manipulação dos símbolos, quando o John Searle escreve esse negócio todo, e o Antônio que está pesquisando isso, que eu queria pegar exatamente chegar no Antônio. Né? Qual é o dilema, Antônio? É que é uma concepção muito rudimentar de inteligência artificial. Primeiro porque é só uma função em nível sintático, né? Ou seja, de uma relação bifásica de 0 e 1 estagnado num sistema. E segundo, que a automodelagem dentro da ideia artificial já permite com que os sistemas eles tomem coordenadas e se autoconfigurem. Então, os símbolos hoje da automodelagem, eles transbordam aquele exemplo da metáfora do John Searle. Não tenha dúvida de que a metáfora escrita 40 anos atrás é uma metáfora boa para aquela época, mas depois disso é um problema. Né? Eu fiz uma entrevista com ele nem sei se contei, eu não lembro mais, uns 2015, por aí, eu acho. E daí fiz uma pergunta lá, se ele, de fato, o que ele pensava sobre essa coisa, né, da manipulação dos símbolos para a inteligência artificial, essa coisa toda. Ele não me respondeu, falou que fazia tempo que ele não pesquisava mais isso e que não responderia, de fato, a questão. Mas é muito provável que a implicação do transbordamento lá e hoje é muito diferente. Talvez os sistemas artificiais não executem o nível alto de transbordamento que nós fazemos nos sistemas humanos. Né? O caso ali do computador, exatamente, do enxadrista, né, o Kasparov,
que toma decisões e que, de fato, vence, né? Por uma série de razões, porque ele vai aprendendo com as jogadas. É um sistema de aprendizagem. Mas é bem provável que o nível de manipulação simbólica hoje seja extremamente mais elevado. Se você pensar, por exemplo, o que é um celular que vai fazer uma foto e que reconhece exatamente os olhos da pessoa que está na tua frente e sabe onde é que estão os olhos, quer dizer, os olhos não estão na boca, né? Não está nas orelhas, está exatamente focado, você tem um reconhecimento de coordenadas de modelagem. Quer dizer, você deu ali, por alguma razão, por conta da forma, da geometria, a identificação de onde está o olho. Ponto. Então, ele se automodela para cada tipo de foto onde os personagens foram colocados, identificar onde é que está o rosto, onde é que estão os olhos, e focalizar e centralizar a foto. Isso é um tipo de modelagem? Sim, é um sistema que aprendeu a identificar de acordo com. Agora, aquela coisa, mas a experiência e a gente volta de novo naquilo que o John Searle falaria, né? A experiência a sensação a subjetividade não é redutiva àquilo que ocorre no sistema. Por isso que há o gap, de novo, grande entre o que é o processo cognitivo humano e o processo cognitivo que poderia ocorrer numa máquina. Quando eu falo essas coisas aqui, a primeira coisa que me vem em mente é o seguinte, né? Especialmente aqui o Antônio, enfim, a Amanda. Dá para discutir dilemas de inteligência artificial, cognição, etc., sem cair num aporte ético. Porque, vejam, quando eu estou discutindo, por exemplo, a impossibilidade das máquinas não fazer utilização de transbordamento dos símbolos que fazem uso, e dizer que essa coisa de transhumanismo e pós-humanismo e a puta que pariu que existe, que não vai dar certo, sem cair num problema se isso é bom, se isso é ruim, ou se vai suplantar, não sei o quê, porque eu não preciso entrar no mérito disso. Eu posso simplesmente mostrar, do ponto de vista epistêmico, que o gap que tem aqui ainda é um impedimento para a possibilidade dessa tendência otimista de ver que o transhumanismo vai se concretizar, não sei o que se entende por isso, mas que, enfim, há as tendências sobre isso. Então, quando o Murilo der aula, vocês perguntem para ele, né? Murilo vai falar sobre essa coisa do transhumanismo e pós-humanismo. Dá para combater esse tipo de tendência sem criar um dilema do tipo assim, né? Kurzweil, enfim, um monte de outros autores que colocam no otimismo ético a vantagem, por exemplo, de que o melhoramento cognitivo seja realizado em função de A, B e C. Ou que as máquinas tenham capacidade de inteligência para nos dar melhores coordenadas. Sei lá, 500 coisas. Então, veja, toda vez que a gente entra na discussão ética da coisa, a gente vai ter que pensar qual é o modelo teórico que me permite fazer uma discussão daquilo que efetivamente é um problema. E, de novo, nem todas, não. Todas as teorias da ética não são teorias em nível tautológico. Elas não se autossustentam, elas partem de intuições, de regras morais, de regras de avaliação. E isso é sempre confuso, porque alguém vai dizer assim, mas eu não acredito na regra. Bom, está desfeita a coisa. Talvez quem foi mais longe foi o Kant, com essa coisa que você tem princípios, né? A fórmula da universalidade, o imperativo categórico, a fórmula da humanidade, da universalidade, da humanidade e da autonomia. Né? Um certo formalismo para dar conta da avaliação. Mas isso tudo é muito nebuloso, gente. A gente tem que saber onde está pisando. Porque, de repente, pode ser assim sempre uma justificação autopessoal e cai nesses dilemas aí que é, certo? É só subir a escada com a corda no pescoço para saber qual que vai ser a altura do tombo. Só. Desculpe o exemplo trágico, mas é um pouco isso. Né? Também não é um exemplo desastroso, foi só uma metáfora, tá? Por favor. Né? Bom, então essa é a imagem criada, obviamente, pela fantasia fisicalista e por essa desconstrução que é feita aqui em relação
a crítica feita pelo John Searle. E claro, o John Searle, quando vai discutir inteligência artificial e vai mencionar essa relação entre inteligência forte e fraca, vai dizer exatamente que o ponto de vista forte é supor que os sistemas artificiais funcionem num nível de caráter pragmático, né? O que é o nível pragmático? O uso que determina as condições de significabilidade. E faz uso para isso de um famoso exemplo que ele vai chamar de quarto, né? O famoso exemplo do quarto chinês. Se vocês lembram do exemplo do Alan Turing, né? Da máquina e do jogador A e B, aqui é uma coisa extremamente similar, certo? Em que você tem dois jogadores, enfim, duas pessoas com um computador e as informações que estão sendo jogadas para cada um destes, sem que eles tenham contato entre si e sem contato com o computador, é na verdade uma manipulação de símbolos, que pode ser feita em inglês ou em chinês. Na medida em que você se comporta ou interpreta adequadamente aquilo que o computador indica e as operações computacionais adequadas, de acordo com o idioma que está sendo jogado, você vai dizer, bom, então o computador joga adequadamente de acordo com aquilo que é a informação que está sendo enviada dentro dele. Ou aquilo que o sujeito interpreta é exatamente a condição que satisfaz a manipulação do símbolo adequado. A questão é que na manipulação de símbolos, não é simplesmente um processo em nível sintático, né? O grande problema do quarto chinês é que o John Searle está dizendo o seguinte: não é apenas executar operações sintáticas corretas. A cognição humana não é isso, porque se fosse isso, uma metáfora, por exemplo, não seria interpretada. Pensa o exemplo das metáforas. Tem um colega que fez mestrado aí, chama Thomas Druckenmöller. O Thomas só pesquisa metáforas, né? Metáforas. Depois ele fez mestrado aí, foi fazer um mestrado, não sei se foi em Harvard ou não, e voltou para cá e mora em Curitiba. Não faz muito tempo que ele retornou. E daí discute exatamente a função da forma como as metáforas são utilizadas. Bom, de fato, o problema das metáforas é o problema exatamente desse transbordamento que elas fazem, né? E o John Searle, o Austin e o Grice, que é um autor de linguagem, estuda essa coisa da função das metáforas. E o famoso exemplo eu digo assim, Sam é um porco. Ok? Vocês estão dizendo que o Sam é o meu amigo que é um porco? Ou que Sam, de fato, é um porco? E que por ser um porco, se dá uma atribuição de um predicado de acordo com aquilo que ele é. Então, você não sabe se o atributo porco é uma qualidade para dizer que é nojento, sujo e assim sucessivamente, ou você poderia dizer Sam é Sam, já que porco é a definição do próprio sujeito que está sendo utilizado, do próprio, né, o predicado sendo atribuído. Então, a função metafórica, ela é uma função que excede esse nível sintático daquilo que o quarto chinês mostra, que é um famoso exemplo para discutir exatamente a impossibilidade da inteligência artificial exceder-se aquilo que é apenas a manipulação correta de símbolos. Agora, se vocês voltarem para o Alan Turing, vocês vão ter uma resposta contrária. Bom, para o Alan Turing, uma máquina é um processo inteligente, porque a informação colocada ali dentro e o processo de passar pelo teste da máquina de Turing identifica exatamente se o programa é inteligente ou não é, se o sujeito é inteligente ou não é, se o computador é inteligente ou não é. Então, via de regra, nós temos uma aposta de que isso aqui mostraria a dissolução completa da fantasia de que sistemas, né, inteligentes desempenhem apenas de forma correta a manipulação de símbolos. Ou seja, tudo isso aqui do John Searle vai culminar na crítica à forma como a inteligência artificial suplantaria
a vida cotidiana. Numa linguagem do Habermas, que eu particularmente tenho um certo receio, o Habermas diria, bom, o mundo das regras colonizou o mundo dos símbolos, né? O Habermas, enfim, é um autor aí herdeiro das teorias da escola de Frankfurt e vai dizer que o mundo simbólico, o mundo da vida, perdão, foi colonizado pelas regras, pelas instituições e por aí vai. Seria mais ou menos isso que o John Searle quer evitar, que o mundo da vida, o mundo humano, seja colonizado por uma certa perspectiva, não em nível ético, obviamente, mas uma certa perspectiva que crê que a cognição cabe exatamente em um modelo de linguagem sintática. Bom, imagino que isso aqui dê para vocês algumas pistas, obviamente, daquilo que seria um certo interesse aqui dentro da nossa disciplina, né? O que, de fato, eu gostaria apenas de indicar como uma chave de leitura, que a gente falou aqui de forma assim um pouco mais en passant, de várias coisas, certo? Não foi assim enfiar a cabeça em um autor e seguir o autor do início ao fim, vendo o que ele disse e o que não disse. Também não gosto disso. Mas é tentar entender um pouco esse processo, esse movimento, que culmina ali em várias acepções sobre o problema da mente, né? Então, algumas considerações. Primeiro, né, tanto o Riley, quanto o fisicalismo, quanto os críticos do fisicalismo, quanto o John Searle, o que está em jogo aqui é exatamente tentar dissolver o caráter da mente enquanto uma substância e dizer que, de fato, há uma unidade da experiência consciente que, ora, pode ser organizado por um processo neurofisiológico ou, ora, pode ser apenas uma sensação que tem um cunho físico, ponto. Como é o caso da metáfora lá do Smart. Então, esse é um ponto muito forte. Quer dizer, o que é o eu? Nada. Porque nenhum deles aqui está defendendo que existe um eu, né? Existe apenas ou um nível de redes de intencionalidade ou um nível da experiência consciente em nível das qualidades secundárias, ou só a questão física, ou só um vocabulário equivocado, como é o caso do Riley, que cria em nós os chamados erros categoriais. Um segundo ponto é que, em maior ou menor medida, não foi ainda incorporado de forma definitiva, né, de forma definitiva, essa coisa do funcionamento de sistemas, sejam eles humanos ou artificiais, da linguagem pragmática. Quer dizer, se a linguagem é essa coisa, se é um mecanismo de uso que humanos fazem para tentar efetivamente produzir conhecimento, nós não sabemos efetivamente, e talvez isso nunca seja possível, né? Porque senão a gente eliminaria a regra de ser pragmática, da forma evidentemente adequada em que isso funciona. Porque vejam, os contextos, a ação, a forma como ela emerge, o transbordamento que ela faz, etc., estariam muito além da nossa capacidade científica de explicar isso. Então, com a nossa ideia científica de fazer ciência, não dá para discutir isso aqui. Desculpe, o ponto 2 aqui não cabe na lógica da epistemologia. Então, a gente teria que usar um outro tipo de estratégia metodológica, mas aí vem a acusação. Mas então isso não é ciência. A gente tem que inventar alguma outra coisa. Veja, linguística, serve para isso aqui? Bom, pode ajudar. Mas aí, linguística é, no fundo, uma ciência de caráter empírico? Vai passar lá por testabilidade, reprodutibilidade, essa coisa toda que o método científico exige? Um problema. Então, o fato do conteúdo da cognição continuar sendo linguístico e, por linguístico, haver essa barreira, que é o nível pragmático, a gente sempre vai estar afastado da ciência. Bora chamar aqui um neurofisiologista que vai te explicar exatamente, mas o nível de funcionamento do sistema, por operar com essa coisa que está aqui,
não elimina o problema. Né? Então fique tranquilo, vocês vão ter um consultório cheio de gente o tempo todo falando de, né, de coisas, como entendem, como entenderam, como não sei o que, como não sei o que, essas coisas todas que, né, a gente infelizmente está submetido. Né? E deixa eu só voltar aqui antes de falar do último ponto. Antônio, tu pergunta ali, os Churchland e Searle falam sobre a evolução científica. Vejam, a ideia cientificista do Churchland, não do John Searle, né? Que eu não citei aqui, obviamente, porque não era objeto da nossa apresentação, mas talvez num outro seminário, sei lá, se vocês ainda suportarem a coisa, da Patricia Churchland, por exemplo, né? Tocando nervo, self como cérebro, vai dizer que o caráter cientificista, ele explica o quê? Ele explica adequadamente a forma como as atividades físicas e fisiológicas devem cooptar aquele vocabulário equivocado que a gente usa. Em relação ao John Searle, essa leitura cientificista não daria conta do uso pragmático da coisa, justamente pela função da forma como a intencionalidade caminha e da forma como o transbordamento caminha. Então, por essas duas razões, a concepção cientificista do Churchland seguiria ao extremismo, porque é a vertente radical da coisa, e o John Searle leria o cientificismo até um certo ponto. Qual ponto? A explicação das funções neurofisiológicas do cérebro, etc., mas não reduz ao conteúdo a explicação da forma. Tá? Então, seriam, Antônio, dois tipos de aceitação sobre o caráter cientificista daquilo que é a função da ciência sobre a descrição dos objetos, enfim, que compõem a cognição. E o último ponto que está aqui, que implicitamente vai estar configurado, é essa coisa do enclausuramento neurofisiológico. Né? Até um certo ponto, a gente pode aceitar que processos, que todos aqui, nenhum deles, está aqui suscitando que processos cognitivos não ocorram no cérebro. Okay? Smart, Place, Armstrong, Churchland, John Searle, Dennett, blá, blá, blá. Não sei se esqueci algumas, enfim, estes, todos estão sustentando, a partir de uma certa resposta, que há um processo cerebral atrelado, seja radicalmente, como é o fisicalismo, a teoria de identidade, ou seja, de forma menos incidente, como é o não-reducionismo do John Searle, aos processos cerebrais. Qual que é a tendência que vocês vão observar aí, especialmente depois dos outros seminários? Né? E até uma sugestão, se puderem ler aí, acessar a dissertação da Amanda, né? Uma dissertação muito interessante que explorou exatamente a leitura do Clarke. Não sei se está até disponível, acho que não está aí na biblioteca, né, Amanda? Mas se você já vai mandar a versão aqui uns dias, você pode até mandar para os colegas aí do grupo, né, para que eles possam ter acesso. Fazer as correções só. Parte mais fácil, né? Você pode pensar que as correções são as mais tranquilas. A parte mais dramática é o impacto psicológico da banca. Mas agora, se já passou, já está tranquila, né? Então, é exatamente saber se esse processo neurofisiológico dá conta de tudo. Quando eu penso, por exemplo, aquilo que o John Searle, que esses símbolos que transbordam para frente dependem de uma coisa chamada sociedade, você já está vendo que há um itinerário de elementos que instanciam um conteúdo dentro do processo, digamos, neurofisiológico. Então, vejo que, por mais que uma perspectiva neurofisiológica, cerebrocentrista, essa tendência toda que, de fato, foi aqui objeto quase da minha fala, porque a gente falou muito do fisicalismo e teoria da identidade, essa coisa toda, há muitos objetos que não cabem na lógica da descrição cientificista.
E justamente por isso que continua o desafio, que é interrogar qual que é o impacto de todos esses artefatos, essas coisas, sobre a produção da cognição. Acho que eu queria passar para vocês aqui uma imagem mais horizontal da coisa, né? Também problematizando certos aspectos, mas para dizer para vocês que apenas um certo otimismo na objetividade pretendida pela ciência passa muito distante de várias coisas. Várias coisas. Entre elas, o caráter daquilo que o mundo, né, a sociedade, a linguagem, significam para a nossa cognição. Né? Significam para a nossa cognição. Né? Bom, eu imagino que seja isso, né? Não coloquei ainda aqui ao final as referências, né? Elas estão diluídas aqui dentro dos slides, etc., né? Quando a gente falou aqui de alguns autores, mas de qualquer forma, aquilo que eu queria aqui passar para vocês ao longo dessas 3 aulas, né? 9 horas, por sinal, de conversa, foi um pouco desse itinerário, quer dizer, que vocês tivessem um pouco de ciência da onde aparece um problema, que é o problema lá da linguagem, da questão fregeana, da discussão sobre a linguagem para o Morris e para aquilo que o neopositivismo pensava como imagem de mundo, e como é que aquela imagem de discussão filosófica dos anos 1920, 1930 chegaram até uma visão que a gente está aqui na frente. Né? Não é que seja uma relação causal. Né? Isso acho que eu já falei em dado momento. Não é que a gente tenha que discutir aqui procedimentos causais, que uma coisa tenha que aparecer efetivamente a partir de outra. Mas é muito difícil falar aqui de um autor sem que vocês tenham ciência do arcabouço de coisas que estão aí atrás. Certo? E eu espero, enfim, que essas leituras, enfim, indicações um pouco esparsas aqui dentro do texto, seja objeto de investigação, claro, cada um de vocês tem uma pesquisa e leva para frente alguma coisa, né, de interesse mais fundamental, mas vejo que isso continua sendo, né, sendo o grande desafio da filosofia da mente. Quer dizer, trabalhar com o dualismo, trabalhar com o problema da intersubjetividade, trabalhar, né, com o ponto de vista da experiência fenomênica, né, daquilo que seria a qualia, pensar efetivamente nessa possibilidade do enclausuramento ou não da cognição ao cérebro, ou talvez a pergunta que de fato é a pergunta que me interessa um pouco mais, que é em que consiste a descrição epistemológica do mundo. Essa coisa da acessibilidade ao mundo, por meio das teorias científicas, elas acabam refletindo nesse tipo de problema, porque uma vez não tendo uma resposta adequada da forma como se faz ciência, quem dirá investigar um problema aqui e imaginar que dá para solucionar cientificamente quando a própria ciência não está em harmonia sobre em que consiste o seu método. Então, para mim, particularmente hoje, o problema mente e corpo, né, mente e cérebro, etc., ele é ainda um problema de segunda ordem. Até que a gente não consiga instaurar uma forma plausível, se não assim extremamente eficiente, que consiga lidar com a crítica, da forma como se faz ciência e daquilo que efetivamente consiste ou não um mundo físico externo à cognição. Sem isso, né, vai ver publicado o tempo todo coisas e algumas podem ser satisfatórias e outras vão continuar alimentando, só servindo para alimentar o problema, né? Alimentar o problema e aumentar a ansiedade. Né? Bom, acho que é isso, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta, enfim, alguma coisa que vocês gostariam de rediscutir ou não, ou perguntar, mas enfim, acho que esse é o ponto aqui do nosso itinerário filosófico, né? Até o momento. Né? Bom, eu vi que tem uma pergunta aqui, até que vocês pensam, né? Se é que se querem perguntar alguma coisa ou não, sobre a atividade da próxima aula. A ideia é apresentar aí um pequeno fragmento, né? Já está selecionado de antemão o que vai ser.
e com uma questão, né? A partir de um problema que vai ser lançado, vocês vão tentar responder este problema, uma pergunta, de acordo com o fragmento da questão. Então, na verdade, não é uma síntese, não é nada disso, mas é uma tentativa de vocês apresentarem alguns argumentos para pensar como se responderia a pergunta a partir do fragmento em questão. Então, essa vai ser a nossa atividade dessa avaliação, que, enfim, desses 3 módulos, tá? Muito, muito tranquilo. Na pós, a gente já não tem mais prova no sentido clássico do termo, tá? É uma atividade assim que vocês vão consultar o material, essa coisa toda, né? Textos e tal, e acho que não vai ter nenhum tipo de problema, né? Até porque vocês, enfim, participaram aí durante as aulas e não vai ter nenhum tipo de drama em responder a pergunta. E é só uma pergunta, não é mais do que uma pergunta. Claro que podia ser uma pergunta assim bem cabulosa, mas é uma pergunta bem, né? Nada de grau tão sofisticado que a gente não consiga argumentar sobre, né? E também daí eu só vou abrir o sistema referente à atividade e daí a entrega vai ser feita pelo sistema Blackboard, né? Lá vai ter um ícone, vocês entram na sala, tópicos de epistemologia, lá vai estar identificado as aulas, tem lá a atividade, é só anexar a resposta e enviar. Então, nesse dia vai ser só essa atividade. Ok? Bom, acho que é isso, gente. Então, obrigado mesmo pela atenção, pela compreensão. Envio, sim, os slides. Eu até, para quem quiser assistir de novo, enfim, verificar o que foi falado, enviei lá o link no grupo do WhatsApp, né? Tentei anexar aí no sistema do YouTube, a primeira anexação possível, né? A primeira tentativa, então está lá disponível para, enfim, indicar. E nós vamos fazer isso também com as aulas do Kleber e com o Murilo, enfim, para ter um material armazenado, já que de todos os anos a gente está trabalhando, a gente nunca armazenou nada, né? Dava aula e queimava ao final, né? E agora, como essa tendência híbrida, a gente vai tentar armazenar mais dados, né, para gerações futuras, né, para ver o quanto idiota que a gente era pensando algumas coisas e como é que elas vão ser dissolvidas daqui 20, 30 anos, né? Mas até lá a gente apaga, né, retira da internet, né, deixa exatamente quem é jovem aí, vocês escrevendo outras coisas, né? Beleza, gente? Então é isso. Então, uma boa semana, né? Nos encontramos aí na próxima semana e aí damos sequência. Beleza? Um grande abraço e precisando de alguma coisa é só mandar uma mensagem, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado a vocês pela paciência e atenção.